E finalmente chegou os episódios 8 e 9 da quarta temporada de Stranger Things. O final desse ano que, meu Deus do céu, eu acho que a última vez que eu vi uma série fazendo tanto barulho desse jeito foi Game of Thrones. Cortes do Limpo e Sem Foco, Stranger Things e a nova Game of Thrones. Coitada de Stranger Things, ela tem que piorar muito pra falar uma coisa dessas. Mas vamos falar dessa conclusão de Stranger Things, do final desse quarto ano, se valeu a pena o nosso investimento de tempo, porque se teve uma coisa que essa temporada foi grande. E sem enrolação, vamos lá. Eu sou o Luiz Felipe e esse é o Limpo Sem Foco. Gente, vocês viram, né, gente? Eu não aguentei, eu precisei comprar essa camiseta. Essa camiseta que estava vendendo em todos os lugares do planeta. Perceba que eu disse estava e não está. Porque em todos os sites essa camiseta tem pra vender, mas em todos ela tá esgotada. Mas é tão bonitinho, honestamente eu adorei o Hellfire Club em sua totalidade. Antes da gente começar, turma, esse vídeo vai ter spoilers. Eu pensei se eu fazia um vídeo com spoilers ou sem, mas fazer um vídeo sobre os dois últimos episódios... Por que você estaria vendo esse vídeo se você não tivesse visto toda a série até agora? Então, enfim, spoiler. Mas tal como uma boa mesa de RPG, é bem inevitável uma boa história de RPG ter muita enrolação. E eu já quero falar das coisas que eu não gostei desse final de Stranger Things. A parte boa é que os problemas estão pra mim principalmente no episódio 8. Porque assim como todos os outros episódios da temporada, o episódio 8 poderia tranquilamente ter 40 minutos. É muita enrolação com o plot da Rússia, é muita enrolação com o plot da Eleven, é muita enrolação ali no núcleo do Will, do Mike, do Argyle e do Jonathan. Todos esses núcleos ficaram cheios de obstáculos físicos que eles precisavam conseguir passar. E quando eu digo obstáculos físicos, eu sou bem literal. São obstáculos que o roteiro criou só para que eles tivessem que passar mais tempo fazendo alguma coisa antes de poderem realmente fazer o que eles precisavam fazer nessa temporada. Basicamente, o que faz a temporada ser boa é o núcleo de Hawkins, que move a história pra frente em todos os momentos que a ação tá lá, enquanto todos os outros núcleos ficam esbarrando em obstáculos físicos que só existem pra aumentar o reloginho, pra fazer os episódios terem mais de 1 hora sem necessidade. Mas enquanto os núcleos que são ruins, conforme eles chegam no final, te dá um pouco mais de vontade de assistir eles, porque, bom, agora você está vendo que a Eleven vai se inserir na narrativa finalmente, então pelo menos é interessante você saber como que isso vai acontecer. O núcleo de Hawkins, que basicamente é o que é Stranger Things, passa por um momento muito diferente e muito pesado. Tem uma cena deles no trailer com o Steve falando pra Nancy o sonho dele, que ele queria muito na vida dele conseguir ter uns 5, 6 filhos, 6 nuggets ou 6 pacotinhos, como ficou na legenda em português. Ótima tradução. E ao passo que esse momento é fofo, porque a gente tá vendo o Steve ali numa posição de dono de família, com toda a filharada nos bancos de trás. A câmera passeia por todos os personagens e é uma sensação de que eles estão indo pra guerra. São crianças indo pra guerra. A atmosfera, pra mim, é bem diferente da atmosfera um pouco mais aventuresca, justamente pra dar esse peso, justamente pra mostrar o quão sério é isso que eles estão fazendo. Porque sem Eleven juntos, eles sabem que a chance do plano deles não funcionar é bem considerável. Então esse momento é muito bom e ele prepara muito bem pro episódio 9, que tem 2 horas e meia, na verdade 2 horas e 22, Netflix roubou 8 minutos da gente, ou salvou a gente de mais 8 minutos que não precisavam, talvez obrigado. Mas apesar de que esse episódio 9 ele engata de uma vez ali no minuto 50, ou seja, dava pra ter um corte ali tranquilamente e o episódio 9 ter 50 minutos e o episódio 10 ter 1 hora e meia, cara, apesar disso, quando a história engata, ela engata num nível que é alucinante. A montagem desse episódio, a forma como ela faz com que a ação aconteça em cada um dos núcleos de maneira separada e como ela entrelaça todos esses núcleos ao longo do seu mega episódio, cara, me deixam com uma vontade de passar pano pros núcleos que eu não gostei até aqui. Eu vou explicar. Por um lado, é muito tenso quando a gente entende que o núcleo do Hopper não vai conseguir chegar a tempo em Hawkins e que o núcleo da Eleven também não. E é muito interessante a forma como todos eles percebem formas de interagirem com o que tá acontecendo. Eu sinto que aqueles Demogorgons ali que os russos estavam clonando, ou enfim, sei lá, eles só foram inseridos ali porque eles não sabiam como fazer com que o plot do Hopper se amarrasse com tudo que tá acontecendo. Eu não sei se foi isso, me dá a sensação de que foi. Se foi isso, eu achei que foi bem feito. Justamente porque aqueles personagens, em algum momento, eles percebem que eles não vão ter como chegar a tempo e eles querem ajudar de alguma forma. Então, por mais que a história em si, de tudo que tá acontecendo na Rússia, eu ache chato, quando aqueles personagens estão fazendo o que eles podem para interferir no que está acontecendo lá em Hawkins, agora vocês ganharam a minha atenção. A mesma coisa vale pra Eleven. Se você parar pra pensar, o núcleo da Eleven com o Jonathan, o Mike, o Will, o Argyle, só serviu pra conseguir colocar a Eleven no campo de batalha no final. Justifica a existência desse núcleo,
Na minha opinião, não. Até porque como Eleven eventualmente se separou, se a gente simplesmente tivesse pegado esse grupo e colocado em Hawkins, a gente só teria o grupo da Rússia totalmente à distância e personagens a mais no núcleo principal. E por mais que talvez ficasse muita gente, pensa que daria só pra distribuir esses personagens nos grupos? Por exemplo, a Eleven talvez ficasse junto com o Lucas, a Max e a Erika, o Mike e o Will talvez ficassem junto com o Ed e o Dustin, e o Jonathan provavelmente ia lá ser corno. Mas quando chega no ponto em que todos os núcleos periféricos estão ativamente interferindo na ação no núcleo principal, Stranger Things mostra pra mim como eles são muito bons em fazer o que sempre foi a especialidade da casa, que é colocar um problema extremamente horrendo, extremamente difícil até de conceber, e colocar esse problema na mão de crianças. E essas crianças, e agora, enfim, jovens e alguns adultos também, como eles se desdobram em ideias completamente malucas pra conseguir enfrentar de frente. O plano suicida do Dustin é genial, ao mesmo tempo que é maluco. E ao longo de toda a sequência da batalha final, fica muito claro pra mim como os monstros do Upside Down e os personagens que a gente torcem lutam da mesma forma. Os monstros do Upside Down literalmente estão conectados através da Hive Mind, né? Se você fere um deles, isso é sentido em todos. Assim como se você fere um deles, todos eles vão saber a sua localização. Tudo do Upside Down funciona como um organismo vivo em uma relação simbiótica com todos os seus seres. Isso faz com que todos os inimigos do Upside Down lutem de maneira rítmica e fluida, como se todos fossem parte de um mesmo organismo vivo, e eles meio que são. Enquanto os nossos personagens fazem o mesmo, e eu não quero dizer que eles vencem porque eles usam o poder da amizade, eles se conectam porque eles são amigos. Não é isso. É bem mais do que isso. A forma de resolver as coisas em Stranger Things sempre foi testando as relações. A Joyce quer conversar com o Will, que tá no Upside Down. Ela cria um sistema de comunicação com pisca-piscas e associando cada pisca com uma letra. E essa é uma forma que o Will consegue passar uma mensagem pra ela. Na segunda temporada, o Will passando uma mensagem por código Morse enquanto eles falavam com o Will possuído. Nessa temporada, a Max só não morre porque eles descobrem que para parar o Vecna, a pessoa precisa ouvir a música que ela tem maior conexão, a música que puxa ela pra baixo. E o Lucas sabe dar play na música exata, cirurgicamente, para salvar a Max. A forma como esses personagens protegem uns aos outros é testando as conexões que eles possuem uns com os outros. Eles conseguem resolver as coisas praticamente dizendo um eu te amo pro outro. Talvez soe um pouco piegas, mas eu acho extremamente interessante. E a montagem, que mostra o Hopper lutando com uma espada contra um Demogorgon, ao mesmo tempo com eles ateando fogo no Vecna, isso me deixa com um pouco de vontade de passar pano por esse núcleo, por mais que eu não goste dele. Mas ainda não precisava ter existido, nada de passar pano aqui não, hein? Ó, gente, inclusive o que é a Nancy metendo bala no Vecna? Sério, Nancy Wheeler com uma arma é uma força da natureza. Se na primeira temporada seria válido falar, corre Nancy! Nessa temporada, hoje, o certo é falar, corre, é a Nancy! Fenomenal. E essa montagem evidencia a conexão que essas pessoas possuem entre elas e é colocada no centro do roteiro em um momento, como quando o Mike empodera a Eleven para que ela consiga impedir que todos percam. Essa foi a única coisa minimamente interessante que o Mike fez na temporada. Foi, moleque chato. Interessante porque nesse ponto da história a gente descobriu informações muito importantes sobre o Upside Down. A gente ainda não sabe exatamente o que aquele lugar é, mas a gente vê que o Vecna meio que transformou ele. O Upside Down era amarelo, o Vecna olhou e falou, vamos mexer nessa estética, azul é mais legal. E além disso, o Henry, ou o Vecna, encontrou o Mind Flayer e no meu entendimento foi, como eu disse, de uma relação simbiótica. O Vecna fez o Mind Flayer ser quem ele é, assim como o Mind Flayer fez o Vecna ser quem ele é. Isso pra mim ainda é um pouco nebuloso, mas eu acredito que na quinta temporada a gente vai ter respostas um pouco mais firmes. Antes da gente acabar, eu quero falar das mortes. Eu vou fazer em breve um vídeo falando sobre mortes em séries e como eu acho que isso às vezes é um problema, como às vezes falar que personagens vão morrer vira apenas um elemento de hype e não um elemento que a história realmente precise, mas infelizmente o Ed morreu e eu achei que foi épico. A cena dele tocando Master of Puppets em cima do trailer, fantástico. Nossa, gente, inclusive eu achei muito mico que teve um monte de metaleiro, né, falando que tava com medo de Metallica agora ficar super popular, já que tocou Master of Puppets no Stranger Things. E eu fiquei, nossa, realmente, né, ninguém conhece a banda de metal indie Metallica. Eles nem vieram pro Brasil esse ano e lotaram um monte de show de estádio. Tenha dó, rockista, tenha dó. Mas o Ed finalizou sua passagem por Stranger Things em um arco extremamente carismático, dramático e triste. Eu acho muito interessante como uma série consegue introduzir numa temporada um personagem e matá-lo na mesma temporada e a gente sentir tanto
a morte dele, tamanha foi o carisma desse personagem, mas ver o Ed falando pro Dustin que dessa vez ele não correu é uma coisa que me arrepia. Foi inclusive o momento que eu chorei vendo o episódio. Ele não correu, ele foi até o final e ele foi um herói. Reizinho! E bom, gente, vamos falar da Max? Eu fico incomodado narrativamente da Max ser alvejada pelo Vecna de novo, não só porque eu amo a personagem e porque ela é um bebê, mas é porque dentro da narrativa eu sinto que, cara, a Max, ela já conseguiu escapar. A gente já viu a personagem quase morrendo e ela não morreu. Por que ela vai continuar sendo um alvo? Sabe, eu acho que faria mais sentido se o Vecna, vendo que ele não conseguiria matar a Max, ele mudasse de alvo e fosse pro Steve. E eu disse o Steve, por mais que eu ame muito esse personagem, mas é porque esse personagem, pra mim, a série, esses 2 últimos episódios, fizeram ele ter muitos momentos com a Nancy, com a Robin, com todo mundo, ter momentos que ele mesmo puxou, ele mesmo disse coisas, que pra mim é o típico personagem se despedindo. É o típico personagem pegando a gente pelo emocional com ele, como uma forma de dizer adeus, porque ele vai embora, ele vai morrer. E pensando na narrativa desse último episódio, não faria sentido o Steve morrer, ele não foi colocado em perigo em nenhum momento. Por mais que na hora que eles estivessem ateando fogo no Vecna, eu penso que o Vecna ele poderia ter matado o Steve ali de cara pra cumprir o ritual, né? Pro Steve ser o 4º sacrifício, não sei. Mas eu digo isso porque pra mim é muito estranho esse vai e vem que eles estão fazendo com a Max. Pelo menos a questão dela escapar e ainda ser um alvo é consistente dentro da obra. O Will passou a primeira temporada inteira no Upside Down, ele foi resgatado. A segunda temporada parecia que eles tinham conseguido expurgar o Mind Flayer de dentro dele, mas ele ainda tem uma conexão, ele ainda sente o frio na espinha, que eu vou falando disso daqui a pouquinho. Mas bom, eu preciso admitir que é mais importante uma obra ser consistente do que ela ser do meu agrado. Fazer o quê? Mas muito me incomoda esse vai e vem com a Max, sabe? Se é pra matar, mata. Sabe, eu me conformei com a morte dela na hora que eu vi, eu fiquei triste, mas ok, aconteceu. Mas aí chega Eleven e fala, não, nada disso aqui. Enfim, e agora a Max tá em coma e a gente não... Enfim, eu vou ter que esperar a 5ª temporada pra saber se ela vai morrer, se ela vai levantar um dia ou não. A gente já sabia antes da série sair que Stranger Things teria a 5ª temporada, isso nunca foi escondido. A série tem um epílogo que a gente só assiste porque a gente tá desesperado pra ter informações depois daquela treta, depois da guerra, mas eu acho que o epílogo não funciona tão bem, no sentido de que é um episódio muito catártico, que ele fica numa nota alta por muito tempo, no auge da tensão, e depois ele quebra. E essa quebra dura muito tempo. Tem praticamente meia hora ali mostrando o pós-batalha, né? Nos dando umas informações pra preparar pro que vem. Mas pra mim, como fechamento de arco, perde um pouco a força. Eu acho que seria muito mais incrível se no momento que o ritual do Vecna obteve o sucesso, a gente visse aquele terremoto, né? Aquela fusão entre o Upside Down e o mundo real, a gente visse o chão abrindo, tudo se conectando, corta a tela preta, dirigido e escrito pelos Duffer Brothers, e até a 5ª temporada. Se você quiser, você pode me chamar de sádico, você tá certo. Mas eu acho que terminar na nota alta, quando a gente tá no auge da adrenalina com a obra, seria muito mais forte. Ainda mais já sabendo que vai ter uma 5ª temporada e que a gente vai ter respostas de qualquer forma quando a 5ª temporada vier. O epílogo pra mim faz ainda alguns desserviços, porque bem na última cena a gente tem a Eleven e a turma depois da cabana do Hopper, vendo ali uma parte que o mundo invertido se fundiu com o mundo real, mas pra mim não faz tanto sentido, porque quando aconteceu o terremoto, pra mim deu muito a entender que ali no meio da cidade tinha se misturado com o mundo invertido. Isso pra mim não ficou claro, ficou confuso, foi uma dúvida que esse episódio não precisava ter construído aos 45 do segundo tempo, e que me deixa na dúvida se isso foi inconsistência ou se só foi alguma coisa que eu não entendi. Bom, de qualquer forma, pra mim a melhor coisa desse final, os últimos segundos ali, o que fez eu pensar, nossa, foi o Will sentindo frio na espinha. O Will percebendo que tá vindo. Cara, e nesse momento, o Will se insere de volta na história. É quase como se o personagem percebesse que, longe de Hawkins, ele é só um personagem terciário na história, mas em Hawkins, ele vira um dos protagonistas. E assim que o Will puxou essa tocha de protagonista pra ele, eu pensei, cara, sim, quem tirou essa tocha da sua mão, bebê? Eu acho muito ruim a forma como o Will foi trabalhado nessa temporada, sabe? Basicamente só serviu pra mostrar ele flertando com a homossexualidade, com o fato dele gostar do Mike. Não dá pra fazer isso ao mesmo tempo que o personagem é interessante? Eu pelo menos espero que quando a 5ª temporada chegar, já foi dito que vai ter um time skip, provavelmente uns 2, 3 anos, o Will já esteja bem resolvido, talvez já esteja namorando alguém. Esse é um tipo de coisa que numa obra que a gente sabe que os personagens estão constantemente amadurecendo e que vai ter um salto temporal, pra mim não teria nenhum problema se o Will já chegasse com isso bem resolvido na 5ª temporada. Mas e você, o que você achou dessa 4ª temporada de Stranger Things? Coloca aqui pra mim nos comentários pra gente conversar. Eu
realmente acho que essa temporada fica atrás da primeira por pouco. Ela é tranquilamente superior à segunda e à terceira pra mim. E se passasse um pente fino muito bom nela, podando muitos excessos que ela tem, ela provavelmente traria uma competição ainda mais acirrada com a primeira temporada, hein? O que você acha? Deixa o seu like no vídeo, se inscreve, manda esse vídeo pra aquele seu amigo que adorou o final de Stranger Things, ou que odiou, desde que ele tenha assistido, né? Esse vídeo tem spoilers. Não mande um vídeo com spoilers pro seu amigo que não assistiu. E até o próximo vídeo, pessoal. Eu sou o Luiz Felipe e esse é o Lip Sem Foco. Valeu!